como vão? Bem, hoje nós vamos falar sobre a disciplina de Ciências Morfofuncionais do Sistema Imune Hematológico, a aula prática 2, que vai tratar sobre células sanguíneas e medula óssea. Bem, como objetivos, nós temos promover o conhecimento da ontogenia do tecido sanguíneo e suas funções, identificar as diferentes células sanguíneas, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, que não são células, mas nós vamos tratar que são aí estruturas residuais de uma célula, identificar e diferenciar os leucócitos do sangue periférico por meio das suas características morfológicas e as suas funções das respostas imunes. Nós vamos tratar aí dois procedimentos, um com esfregaço sanguíneo e outro com ossos longos, que vamos mostrar aí a parte da medula óssea. Bem, vamos identificar primeiramente o esfregaço sanguíneo, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Aqui nós temos um exemplo de um esfregaço, onde a região aqui da cauda, a região do meio, que é chamada de corpo, e aqui a cabeça, da onde começa o esfregaço. Aqui é feita a gota do sangue, e então com uma outra lâmina é feito um deslizamento contínuo, e aí essa extensão é secada, corada, e depois é feita a análise. Aqui é um exemplo de um esfregaço em aumento de 4 vezes. Aqui nós podemos identificar um aumento em 20 vezes, algumas estruturas sanguíneas, né? Aqui nós temos as hemácias, né? Que algumas estão mais coradas, outras com menos pigmento, né? Menos hemoglobina, por isso elas têm um halo maior, né? E aí é uma hipocromia em relação às outras. Aqui, linfócitos e outras células sanguíneas. E aqui, essas estruturas aqui menores, mas arroxeadas, são as plaquetas. Bem, aqui um aumento também de 20 vezes, onde nós podemos identificar segmentados ou neutrófilos aqui. Aqui temos eosinófilos, que são também do grupo de granulócitos. Aqui temos um linfócito, um monócito, e aqui também um monócito. Bem, como prática, nós solicitamos que os senhores façam também um esquema das células observadas no aumento de 10 vezes, as hemácias, leucócitos e plaquetas, para identificação e diferenciação. Como eu disse anteriormente, para produzir um esfregaço sanguíneo é feita uma gota, como exemplificado aqui perto do local onde escreve a identificação do paciente, é feita uma extensão com uma outra lâmina no ângulo aproximado de 45 graus, em movimento contínuo e firme, na direção oposta, e aí é formado então a cabeça, o corpo e a cauda, sendo que a análise é feita mais na região do corpo, porque na cabeça há o acúmulo, a sobreposição de células, e aqui na cauda há uma escassez de células e pode haver também a destruição de algumas células. Então, a identificação é feita mais nessa região aqui do corpo, como exemplificado aqui ao lado. Bem, o sangue, ele é um tecido conjuntivo líquido, ele vai circular nos vasos, né, artérias e veias, e ele vai ser responsável aí por bombear o sangue através do corpo, levando nutrientes, oxigênio, carreando gás carbônico, vai fazer a regulação homeostática dos líquidos, né, vai distribuir os nutrientes. Ele também vai ser responsável pela proteção contra cortes, fazendo a primeira função de tamponamento
para fechar aquele extravasamento sanguíneo e também para regulação da temperatura corporal. O sangue, ele é composto basicamente 90%, 91,5% de água, e o restante é dividido aí entre proteínas, que podem ser albumina, que vai participar aí da regulação da pressão osmótica, as globulinas e o fibrinogênio. As globulinas na parte da defesa e o fibrinogênio na parte de coagulação sanguínea, né? O sangue, ele é dividido em duas partes, os elementos líquidos e os elementos figurados, como nós dissemos. Então, o plasma, que é a parte líquida, é essa que nós falamos, que são os elementos de água e de substâncias que estão ali presentes nessa parte líquida, e os elementos figurados são as células, né? É a parte que vai sedimentar, e também os fragmentos celulares são representados aí pelas plaquetas, né? Então, como componentes dos elementos figurados, nós vamos encontrar as hemácias, ou células vermelhas, os leucócitos, ou também chamados de células brancas, e as plaquetas. Bem, vamos começar pelas hemácias, que nós dissemos também são conhecidas como eritrócitos, ou células vermelhas. Elas são um disco bicôncavo, anucleadas. Elas são responsáveis por transportar aí o oxigênio e o gás carbônico através da circulação, para fazer tanto parte da grande circulação quanto da pequena circulação, né, que se dá a grande circulação por todo o corpo e a pequena circulação entre o coração e o pulmão. E o tempo aproximado de vida dela é de 120 dias. E aí, quando se dá esse tempo, ela é fagocitada no baço, no fígado, e também a degeneração na medula óssea, né? Os leucócitos, que são os elementos do grupo de células brancas do sangue, que são as células de defesa, eles se subdividem em granulócitos e agranulócitos, sendo que os granulócitos, eles são polimorfonucleares, ou seja, tem mais de um núcleo ou mais de uma divisão nuclear, e os agranulócitos, ou seja, não tem grânulos no seu citoplasma, eles são mononucleares, possuem apenas um núcleo. Aqui nós temos no grupo dos granulócitos os basófilos, que possuem grânulos maiores, mais grosseiros, que escondem um pouco o seu núcleo. Temos os neutrófilos, que podem ter de 3 a 7 lóbulos, e os eosinófilos, que têm 2 lóbulos. E temos os agranulócitos, que são os monócitos, e os linfócitos, sendo que os linfócitos podem se subdividir em linfócitos do tipo T e do tipo B, dependendo do tipo de reação que ele vai fazer parte e da onde ele vai ser originado, e os monócitos, né, que vão participar também do primeiro combate aí na transformação em macrófagos. Falando do primeiro grupo, dos granulócitos, nós temos os neutrófilos, que, como eu disse anteriormente, eles normalmente têm de 3 a 5 lóbulos, porém eles podem chegar até 7 em alguns tipos de anormalidades, de disfunções, né, de doenças aí do sistema de defesa. Eles são responsáveis também por promover a fagocitose de agentes invasores, e eles são resultantes
de uma alta infecção bacteriana. Então, quando o organismo é acometido por uma infecção bacteriana, a gente vai ter um aumento aí dos neutrófilos, e esse aumento é chamado de neutrofilia. Falando agora dos eosinófilos, né, que também são do grupo dos granulócitos, eles têm 2 lóbulos, né, eles por isso são chamados de bilobulados. Eles acontecem no organismo em decorrência de algumas infecções intestinais parasitárias, geralmente, e alergias e inflamações crônicas também. E o aumento desses elementos no esfregaço sanguíneo é chamado de eosinofilia. Agora, falando do próximo elemento, que é do grupo dos granulócitos, que são os basófilos. Eles são encontrados em menor quantidade no esfregaço sanguíneo, geralmente menos que 0,5%. Eles também têm o núcleo com mais de um lóbulo, eles têm grânulos mais grosseiros, né, que são ativados aí pelo processo de combate do organismo. Geralmente, ele ocorre essa manifestação de grânulos, que são chamados de metacromáticos, devido a conter estaminas, que são aí as moléculas responsáveis pela vasodilatação. E aí vão promover a inflamação. Dos grupos agora dos agranulócitos, nós temos os monócitos, que eles vão ser aí precursores das células fagocíticas, né, mononucleares, que vão fazer o primeiro combate no organismo. Eles são células maiores aqui em relação às hemácias. Observem aqui a proporção dessa estrutura. O núcleo, ele é irregular, ele pode variar aí de acordo com o perfil que é a lâmina olhada. Ele tem uma quantidade maior de citoplasma e ele é corado por um azul mais claro, né? Aqui nós temos o outro grupo, que são os linfócitos, né? Em relação às hemácias, eles são um pouco menores comparados aos monócitos. Eles são mais pobres em citoplasma e eles têm a cromatina mais condensada, por isso eles são mais basofílicos, ou seja, se coram mais, né, no núcleo. São células mais esféricas, mas esse núcleo ele também pode ter algumas variações de acordo com algumas patologias. E o aumento desses linfócitos no organismo vão se dar principalmente por infecções virais. E aí, esse aumento será chamado de linfocitose. Podemos aqui também destacar algumas alterações de estrutura das hemácias. Bem, falando dos últimos elementos, do último elemento que compõe o grupo dos elementos figurados do sangue, que são as plaquetas, que são resíduos de células, que são células chamadas megacariócitos, que são produzidas na medula óssea, e aí elas são fragmentadas, e aí esses fragmentos eles vão para a corrente sanguínea para participar do tamponamento junto com os outros elementos que fazem parte da parte líquida, né, do plasma sanguíneo, para poder fazer o processo de coagulação. O normal de se encontrar num plaquetograma, né, que é a parte que vai completar o hemograma completo, né? Que faz o grupo dos eritrograma, plaquetograma e a parte das células vermelhas. Vão variar entre 150 e 450 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue.
Bem, nós vamos identificar também as lâminas dos ossos longos. Aqui nós vamos identificar a medula óssea, que é a região onde são produzidas as células sanguíneas. Aqui, num aumento de 10 vezes, nós temos os sinusoides, que são as veias especializadas, que vão ser permeáveis aí a essas células aqui de defesa, né? Como as células brancas e os megacariócitos. Aqui um exemplo do megacariócito permeando aí essa região de sinusoide, e aqui a representação de uma célula adiposa, né, que, como nós dissemos anteriormente, ao longo dos anos, a parte da medula ela vai sendo amadurecida e substituída. Nós também vamos identificar, né, fazer um esquema dessa medula óssea das lâminas que a gente vai observar. Aqui falando um pouquinho da medula óssea, como eu falei anteriormente, ela é encontrada em crianças em praticamente todos os ossos do corpo, né? Então, quase todos os ossos do corpo de uma criança vão produzir células sanguíneas, vão fazer poiese, e ao longo do tempo, o indivíduo vai envelhecendo, essa medula óssea vermelha, que é chamada de hematógena, ela vai passar a vai se transformar em medula óssea amarela, vai ser rica em células adiposas, né? E a gente também pode destacar, como eu disse anteriormente, essa estrutura óssea, da medula óssea, ela vai ser constituída por vasos sanguíneos comuns, que vão irrigar a estrutura, vasos sanguíneos especializados, que são os sinusoides, que nós demonstramos anteriormente, que vão fazer aí, vão permitir aí a passagem através da parede, que ela não é totalmente fechada, ela tem uma cobertura incompleta, feita por células adventícias na sua lâmina basal, e vai permitir aí a passagem dessas células por ela, né? E essas células adventícias, elas vão aí se unindo e formando cordões hematopoéticos, né? Onde vai passar e vai dar suporte à produção das células sanguíneas. Aqui nós temos um exemplo de medula óssea, aqui as células adiposas, aqui os sinusoides, né, permitindo aqui a passagem, né, de uma célula por ela. Aqui, outras estruturas, né, do sinusoide, aqui outras células permeando, megacariócitos e ilhas eritroblásticas, né, e várias células, vários eritócitos foram produzidos. Como nós dissemos anteriormente, aqui o exemplo de uma lâmina de sangue. Em microscópio, aqui nós vamos exemplificar como que é feita a leitura na região do corpo, né? Aqui observem que é feita a corrida para um lado, volta em zigue-zague, correndo todo o campo, fazendo a contagem de células. São contadas 100 células, e aí então é feito um cálculo proporcional para identificar quantos por cento dentro dessa contagem nós temos de cada tipo celular. Então, terminando aqui o zigue-zague, na parte do corpo, simplificando como é feito, né? E agora nós vamos aqui no aumento de 10 vezes, que é a atividade proposta, né? Fazer aí um esquema de algumas células sanguíneas observadas.
Tá? Nós vamos mostrar também para diferenciar no momento maior das células sanguíneas. Aqui nós temos um eosinófilo, a coloração. Aqui observem o monócito, o núcleo dele tem uma forma muito definida, ele é um pouco maior em relação às massas, citoplasma abundante e um azul mais claro. Observem aqui hemácias mais coradas, menos coradas. Aqui, essas estruturas menores são os fragmentos dos megacariócitos, as plaquetas. Nós observamos um linfócito. Observem, núcleo bem corado, basofilicamente, com citoplasma escasso. Aqui, um neutrófilo ou segmentado, é do grupo dos granulócitos. Aqui, outro linfócito, outros segmentados, que, como nós dissemos, são os que mais aparecem. Aqui, células hemácias, né, que estão danificadas, pode ser pelo esfregaço. Aqui, mais um monócito. Observem, a cromatina menos densa em relação ao linfócito, citoplasma mais abundante e menos azul. E a próxima estrutura, que é a da medula óssea, nós podemos observar aqui também a estrutura dos sinusoides e as células dos megacariócitos. Bem, o que nós tínhamos para falar hoje é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.